Então, o que é programação dinâmica? É uma técnica que resolve um problema a partir da solução de subproblemas. Até aqui, muito parecido com divisão e conquista, né? Técnica que a gente já estudou nas aulas passadas. Mas tem uma diferença que é o fato de que a gente vai estar constantemente armazenando as soluções intermediárias que são calculadas usando ou uma matriz ou um vetor, dependendo da complexidade aí do problema que a gente está abordando. E esses subproblemas eles vão sendo então resolvidos, vão sendo armazenados, e a partir dessas soluções dos subproblemas a gente consegue chegar na solução do problema que a gente tinha inicialmente. Tá? Então, num certo sentido, programação dinâmica é um aprimoramento da divisão e conquista. Tem alguns algoritmos de divisão e conquista que não são muito eficientes, mas que eles se tornam eficientes a partir do momento que você aplica a técnica de memorizar essas soluções. Tá? E, portanto, uma característica fundamental para você usar programação dinâmica é que você tenha sobreposição de problemas. Né? O que quer dizer isso? Se eu aplicasse simplesmente um algoritmo de divisão e conquista, eu ia estar constantemente resolvendo, à medida que eu fosse gerando as minhas recursões, né, minhas chamadas recursivas, ou seja, quando eu olhasse aquela árvore de recursão, né, que a gente já viu tantas vezes, eu ia ver constantemente os mesmos subproblemas aparecendo e tendo que ser resolvidos repetidas vezes. Tá? Então, quando você tem essa característica de sobreposição de problemas, na verdade você tem o número de subproblemas ele é reduzido. Embora o algoritmo de divisão e conquista pura ele resolva uma quantidade muito grande, digamos, exponencial de subproblemas, a gente vê que tem uma repetição desses subproblemas. Então, a gente pode, ao invés de ficar resolvendo desnecessariamente esses subproblemas repetidos, né, a gente pode armazenar soluções intermediárias e aí, na hora que eu preciso da solução daquele subproblema específico, eu já tenho isso armazenado. Eu não preciso ficar fazendo recálculos, nem muito menos gerando chamadas recursivas desnecessárias. Então, essa é a essência da técnica de programação dinâmica. Como sempre a gente faz, a gente vai ver através de exemplos, né? A gente vai resolver alguns problemas. Hoje a gente vai começar com o nosso primeiro problema. E nas aulas seguintes a gente vai estar aplicando a outros problemas e vendo os detalhes, né? Vamos dizer, aqueles detalhes que são específicos dessa técnica que a gente precisa entender para aplicar nos problemas. A gente vai começar com um problema que envolve esse conceito de dígrafo, né? O que é um dígrafo? Vem do conceito de grafos, né? Então, um grafo é um conjunto de vértices, você tem aquele conjunto de arestas, que são relações entre aqueles vértices, mas no grafo, no conceito de grafo tradicional, não existe direção das arestas, né? Essa relação ela é bidirecional. Então, um vértice A está relacionado com o vértice B e o vértice B está relacionado com o vértice A, né? É uma relação recíproca, certo? Quando a gente fala em dígrafo, a diferença é justamente que, ao invés de arestas, a gente vai ter o que a gente chama de arcos. Então, os arcos eles são pares ordenados. Então, você pode ter um vértice A que tem um arco em direção ao vértice B. Mas esse vértice B ele não tem um arco em direção ao vértice A. Não necessariamente, pode até ter, mas não necessariamente, tá certo? Então, o arco ele é, pode-se dizer assim, uma aresta orientada, certo? Fora isso, é o mesmo conceito. Tem um conjunto de vértices e tem um conjunto de arcos, né, que são essas arestas orientadas. Tudo bem? O motivo por que eu estou falando porque eu vou estar apresentando esse problema relacionado a dígrafo, inclusive, é que a gente pode enxergar qualquer solução de programação dinâmica. Existe uma forma de enxergar, digamos assim, de modelar essa solução utilizando um dígrafo, tá? Já vou aqui fazer uma espécie de spoiler, né?
quer dizer, quando você está usando programação dinâmica, você tem lá um conjunto de subproblemas possíveis, e aí você pode pensar nesses subproblemas como sendo os vértices do seu dígrafo, e você vai ter um arco de um subproblema para outro, se você vai ter um arco do subproblema A para o subproblema B, digamos, se para resolver o problema B eu preciso da solução do problema A. Tá certo? Então, toda solução de programação dinâmica você vai ter isso. Você vai ter um conjunto de subproblemas, sendo que alguns subproblemas dependem da solução de outros para serem resolvidos. Tá? E esse dígrafo ele não vai ser um dígrafo qualquer. Tá? A gente mais para frente vai explicar que características especiais que tem esse dígrafo. Tá? Mas por enquanto, vamos aqui dar alguns conceitos de dígrafo para a gente ter certeza de que todo mundo consegue acompanhar. Então aqui um exemplo, né? Um exemplo de um dígrafo com 7 vértices. E aí você observa aqui que você tem, por exemplo, você tem esse arco de B para A, né? Você tem esse arco de A para F, de B para D. Então são arcos, né? Você vê que você modela com uma setinha, né? Porque você está dizendo a direção desse arco, tá certo? Então os arcos eles são todos direcionados. E aí aqueles conceitos que a gente está acostumado para grafos, né? A gente tem conceitos semelhantes para dígrafos. Muda alguma coisa, claro, porque sempre vai ter que entrar essa questão da ordem, né? Então, por exemplo, primeiro conceito importante, cabeça e cauda, certo? Então todo arco ele vai ter uma cabeça e vai ter uma cauda. Se eu olhar para esse arco aqui, BC, o B vai ser a cabeça e o C, obviamente, desculpa, é o contrário. Eu não estou conseguindo aqui. Opa. O C vai ser a cabeça, tá? E o B vai ser a cauda. Então esse é o conceito de cabeça e cauda. Grau de entrada e grau de saída. Então, lá quando a gente fala de grafos, a gente tem um conceito de grau, né? O grau é o número de arestas que tocam aquele vértice, né? O número de arestas que tem aquele vértice como extremidade. Aqui, a gente precisa diferenciar as arestas que entram, os arcos que entram, na verdade, né? E os arcos que saem, certo? Então, por exemplo, se eu olhar aqui para o vértice B, ele tem grau de entrada 0. Por quê? Porque não tem nenhum arco que entra nele. E ele tem grau de saída 3. Se eu olhar para o vértice F, ele tem grau de entrada 1 e ele tem grau de saída 2. Certo? E por aí vai. Então, muito simples, né? Grau de entrada, grau de saída. A única diferença é que eu vou estar levando em consideração, sempre no digrafo, eu vou ter que estar levando em consideração a orientação dos arcos. A gente pode falar em caminho em um digrafo. Num grafo, um caminho não é uma sequência de vértices, né? Em um digrafo também é uma sequência de vértices. Só que lá no grafo, quer dizer, a sequência de vértices ela tem que seguir as arestas do grafo. Então, se eu tenho uma aresta AB, tanto eu posso ir de A para B, como eu posso ir de B para A nessa minha sequência, não tem problema. Aqui a diferença vai ser simplesmente que o caminho ele tem que respeitar sempre, né, a direção dos arcos que são utilizados nesse caminho. Então, um caminho aqui de A até E. Deixa eu escrever aqui, olha só. Exemplo de caminho. Posso colocar aqui A, F, D, E. É um exemplo de um caminho. Eu vou usar o arco AF, depois o FD, depois o DE. Tranquilo? Um exemplo que não é um caminho, né? Então, se eu fizesse FGE, não é um caminho. Por quê? De F para G eu tenho um arco, ok.
Mas de G para E, o arco está na direção contrária, então não posso usar esse arco no meu caminho. Tá certo? Então, realmente é praticamente o mesmo conceito, só que levando em consideração a questão da ordem, certo? Como eu posso falar em caminho, né? Eu posso falar também em distância. O que é a distância, né? O que é o conceito de distância clássico, vamos dizer assim, né? É o menor caminho entre um par de vértices. Então, por exemplo, se eu falar na distância de A até E, eu vou pensar no menor caminho que vai de A até E, que por coincidência é exatamente esse caminho que eu tinha colocado aí, né? Esse caminho AFDE, ele tem 3 arcos, né? Então, poderia dizer que a distância de A até E nesse grafo é 3. Tudo bem? A distância entre A e C seria infinito. A gente considera que não... Por que infinito, né? Porque não tem caminho de A até C nesse grafo. Se não tem caminho de A até C, nesse digrafo, né? Perdão. Então eu vou dizer que a distância é infinita. Então a distância vai ser infinita sempre que eu não tiver caminho entre um par de vértices. Observe aqui uma diferença já, é interessante falar disso, que é o seguinte, num grafo, sempre que eu tenho um caminho de um vértice x até um vértice y, eu também tenho um caminho na direção contrária, de y até x, certo? Aqui isso já não acontece. Olha só, eu tenho um caminho de A até E com 3 arestas, 3 arcos, certo? Mas eu não tenho um caminho de E para A. Se vocês observarem no exemplo, vocês vão ver que não tem caminho na direção contrária. Então o caminho realmente vai de A até E e não tem como ir de E até A, né? Voltando. Ficou claro isso daí? Ok. Professor, então não tem nenhum assim com caminho zero, né? O caminho assim, o caminho quando não tem caminho é a distância infinita. Pode ter zero, sim. Pode. Ah, tá. O zero pode ter seria, zero, sim. O zero seria se tivesse pesos, né? Então aqui até foi uma questão interessante de fazer, porque é o seguinte, aqui eu estou considerando um grafo sem pesos nos arcos, né? Mas se você tivesse pesos, você até poderia ter, por exemplo, um arco com peso zero, né? Ou até mesmo um arco com peso negativo. Isso em algumas situações você poderia ter isso daí, tá? Inclusive, o problema que a gente vai ver, ele vai ter um grafo ponderado. Então, aqui como não tem pesos, aí realmente não tem como acontecer... A distância zero seria só de um vértice para ele mesmo. Seria essa situação em que teria distância zero, né? A distância do A para ele mesmo é zero. Do D para ele mesmo é zero. Certo? Entendi. É uma seta saindo do A e entrando no A, por exemplo. Não, a gente não vai estar considerando esse tipo de arco, né? Um arco que vai do vértice para ele mesmo. Né? Em algumas situações até faz sentido, tá? Mas a gente não vai estar considerando isso aqui agora. Porque se você tiver um arco dele para ele mesmo, de toda forma a distância é zero, né? Você não precisa usar esse arco, né? Se você começar daquele vértice e só não fizer nada, você já está naquele vértice, né? Você já chegou no destino, né? Entendeu? Mesmo que você tivesse, então, um arco de A para ele mesmo, eu diria que a distância ainda seria zero. E no caso, professor, se tivesse só, por exemplo, vamos supor, esse A aqui, não tivesse a saída dele para F, só chegada B, sei lá, e uma outra aresta chegando de D, qual seria o grau dele? Seria de chegada 2 também? Se tivesse um arco saindo de D para A, você falou? Não, só tira esse de A para F. Qual seria o grau de A, como ele está hoje, se eu tirar o de A para F? Não, depende, o grau de entrada ou o grau de saída? O grau de entrada não mudou, saída, né? Zero, né? O grau de entrada não mudou, é 1. E o de saída fica 0. Certo. Mas isso é o grau, hein? A não ser que ele fosse só um... Tá. A não ser que ele fosse, então, no caso, para ele ser um... grau 0, só se ele tivesse aí sem nem nada chegando nem saindo, ele solto, né? Se fosse um vértice sem estar ligado a nada.
quando você fala grau, você tem que sempre dizer o grau de entrada ou o grau de saída, para saber qual dos dois você está falando, né? Como se tivesse 2 graus aqui, né? Mas para ser os dois zero, aí você ele teria que não estar ligado a nada. Exato, exato. Ok. A gente tem o B, por exemplo, que tem grau de entrada 0. Ó. O B tem grau de entrada 0. E o G tem grau de saída 0. Olha só. Né? Mas aqui não tem realmente nenhum caso em que o grau de entrada e o de saída são 0. Aí seria um vértice isolado, né? Seria um vértice sem nenhum arco, nem chegando nem saindo nele. Tá bom? Pois vamos lá, então. Bom, outro conceito aqui que é fundamental é o que a gente chama de DAG, né? A gente costuma chamar de DAG, isso daí que é uma abreviação para essa palavra em inglês, Directed Acyclic Graph, né? É um grafo direcionado acíclico, né? Aquilo que a gente viu no slide passado é um grafo direcionado. Num grafo direcionado você pode ter arcos à vontade, assim, sem nenhum critério específico, tá? Então, aqui do lado esquerdo é exatamente aquele exemplo que a gente tinha no slide anterior, tá? Não mudou nada, certo? Do lado direito, aqui, bom, esse do lado esquerdo não é um DAG, certo? Esse do lado direito não é um DAG. Desculpa, troquei as bolas, certo? O do lado esquerdo é um DAG. E esse do lado direito ele não é um DAG. O que caracteriza um DAG, né? Ele é um digrafo sem ciclos orientados. Ele é um digrafo sem ciclos orientados. Então, se você observar, apesar de que eles têm a mesma quantidade de vértices e a mesma quantidade de arcos, né? Existe uma diferença aqui, ó, quando você olhar para esse cara da direita, eu tenho um ciclo orientado nele. O que é um ciclo orientado, né? É uma sequência de vértices que começa e termina no mesmo vértice e que respeita as orientações dos arcos. Então, olha só, eu tenho um ciclo orientado aqui, deixa eu ver aqui onde é que eu escrevo. Escrevo aqui em cima, ciclo orientado. Eu posso pegar aqui esse ciclo, ó, A, F, D, B, A. Então, o ciclo começa e termina no mesmo vértice, o vértice A, e eu sigo AF, FD, DB, BA. Então, isso é um ciclo orientado. Em um DAG não pode ter ciclo orientado, certo? Se você olhar no DAG, né, que é o grafo do lado esquerdo, você não tem esse tipo de estrutura, certo? Tem inclusive outro exemplo de ciclo orientado aqui nesse gráfico direito, né? Veja se vocês acham. Um outro exemplo de ciclo orientado. B, C, E, DB. D. Perfeito. Certo? Então, acho que ficou claro, né? Sempre que eu falar um DAG, é um grafo direcionado que não tem ciclo orientado. Tá? Nesse caso, Oi. que tem um ciclo orientado, a distância zero também é não, ou sim? Assim, ele saiu do A, voltou por A pelo ciclo. Eu vou ter para o mesmo local. Não, como é que fica a distância, ela é o caminho mais curto, certo? Sempre que você falar em distância, é o caminho mais curto. Então, o fato de ter, quer dizer, qual é a distância do A para ele mesmo? É zero. Não tem por que você usar outros arcos, né? A não ser que você tivesse uma situação em que os arcos tivessem peso negativo, né? Ou seja, é vantajoso você usar aquele arco por alguma razão, tá? Mas de forma geral, quer dizer, a distância no vértice para ele mesmo é zero, tá? Para todos os efeitos práticos, né? Inclusive dos problemas que a gente vai estar vendo hoje. Eu digo assim, usando esse ciclo aqui que está, né? Saindo do A pro F, pro D, pro B e pro A. Esse ciclo aqui, qual a distância dele? Como ele voltou para o mesmo vértice? É zero ou eu... Não, mas não existe distância de ciclo, certo? A distância ela é definida entre dois vértices,
certo? A distância entre os vértices. Pense nisso aqui como sendo pontos na cidade, por exemplo, certo? Pense nisso aqui como sendo pontos na cidade. Sei lá, tem um aeroporto, tem o Iguatemi, sei lá, tem pontos aqui da cidade. Não faz sentido você falar na distância entre... Quer dizer, você fala na distância entre dois pontos da cidade, não é isso? Qual é a distância do Iguatemi para o aeroporto? Vai ter uma distância, certo? Não faz sentido você falar na distância de um ciclo, por exemplo. Faz sentido você falar, vamos dizer assim, no custo daquele ciclo, né? No tamanho daquele ciclo, aí faz sentido. Por exemplo, esse ciclo aqui, ele teria tamanho 4, né? Porque ele leva em consideração 4 arcos. Era isso mesmo que eu estava perguntando. Apesar dele chegar no na mesma origem, tá? Apesar dele chegar na origem, a soma dele vai ser, a distância vai ser a soma o custo vai ser a soma das arestas que ele pega. Aqui como as arestas os arcos, né, não tem peso, a gente pode considerar como sendo peso 1, né? Mas na situação mais genérica, né, que tivesse outros pesos, aí seria a soma dos pesos. É perfeito, é isso mesmo. Bom, mas acho então que importante realmente para o nosso problema aqui duas coisas. Entender o que é um DAG, né? E entender também esse conceito de distância, tá? A gente vai pegar aqui também um exemplo com pesos, né? E aí a gente complementa também essa explicação. Mas antes de chegar lá, tem um outro conceito importante. E esse conceito, ele se aplica principalmente ele se aplica somente aos DAGs, né? Que é o seguinte, é o conceito de linearização, também conhecido como ordenação topológica. Dado um dígrafo, eu chamo de ordenação topológica desse dígrafo, ela é uma ordem dos vértices, é como se eu colocasse os vértices numa sequência, né? Por isso que tem esse outro nome também, linearização, né? Como se eu fizesse uma linha formada por esses vértices. E essa ordem, né, ela não pode ser qualquer ordem, ela tem que ser uma ordem de maneira que todos os arcos desse dígrafo, eles têm que respeitar essa ordem. Ou seja, a minha ordem, todo o arco do meu dígrafo ele tem que vir, por exemplo, da esquerda para a direita, certo? Nessa minha ordem. Aqui com o exemplo fica mais fácil de enxergar isso daqui, ó. Então, aquele mesmo exemplo que a gente já vinha considerando, né? Na hora que eu faço a ordenação topológica dos vértices dele, eu fico com essa estrutura aqui na direita. Então, eu não mudei, aqui só uma forma de desenhar aqui na direita, né? Eu coloquei os vértices todos na mesma linha, né? Eu fiz uma sequência de vértices com todos os vértices, né? E se você observar, todos os arcos, eles vêm da esquerda para a direita. É exatamente isso que é a ordenação topológica. É uma sequência dos vértices em que eu posso dizer que todo arco ele vai sempre na direção dessa sequência. Tudo bem? Professor, Oi. deixa eu levantar a mão. PD seria o que mesmo, hein? Programação dinâmica. Ah, sim. Tá bom. Alguém tinha levantado a mão? Ah, foi eu. Foi você mesmo, né? Tudo bem. Então, uma ordenação topológica é uma maneira de você dispor esses vértices do dígrafo, né? De maneira a satisfazer essa propriedade, de que todos os arcos vão na mesma direção, tá certo? Em várias situações, né, é útil você encontrar esse tipo de ordenação, tá certo? Deixa eu passar aqui. Então aqui eu deixei um exercício para vocês, que é o seguinte. Aliás, antes de falar desse exercício, eu vou voltar aqui só uma coisa que eu esqueci de falar nesse slide anterior. É o seguinte. Por que é que a ordenação topológica é um conceito que só se aplica a um DAG?
que vocês acham? Será que é possível achar uma ordenação topológica de um dígrafo que tem ciclo orientado? Acredito que não, professor, porque em algum momento ele vai ter que voltar para a origem, né? Então, Aquele não ciclo, teria como eu não tenho como colocar um ciclo, nenhuma ordem que eu tentar encontrar daqueles vértices do ciclo, né, vai funcionar, porque vai ter sempre um arco que volta, né? Então, se eu tiver um ciclo orientado, assim, morreu, não tem como ter uma ordenação topológica, tá? Então, realmente, a ordenação topológica a gente só aplica, né, um conceito que só existe, né, dentro de um DAG, certo? Professor, Oi. uma dúvida que eu tive aqui. Eu poderia ter começado a ordenação pelo A, né? Assim, escolher o B é uma escolha aleatória? Se você escolhesse o A, como é que você faria? A Depois. para o F, Ah, para o D. peraí, deixa eu anotar aqui só pra gente ver, ó. Só um instantinho. Ó, você tá propondo A, F, D, E, G. Ah, tá. Aí o problema é que ele não forma um caminho só, né? Então ele não tem. Enquanto você fez aqui, ó, A, F, D, E, G. Então o que eu estou querendo colocar é assim, não é fácil achar essa ordenação, né? Porque se você olhar diretamente, eu tenho que procurar todos os caminhos que me dão essa ordenação, né? Não precisa ser todos, não. Assim, quando você pergunta se é fácil, né? Eu sei como fazer, então, assim, não é trivial, certo? Você tem que ter um algoritmo específico para isso. É isso que eu tenho a dizer, não é trivial, não é uma coisa assim, eu olhei e já não é só bater o olho e já achou, não, né? Isso. Muito menos se você tiver... A minha dúvida era isso. Ainda mais se você tiver um dígrafo com muitos vértices, né? Aí é que não tem como fazer tão fácil, né? Aliás, o exercício, né? Voltando aqui pro exercício, justamente, são 2 itens, né? Primeiro é mostrar que todo DAG admite uma ordenação topológica. Então, isso aí eu queria que vocês pensassem, né? Tentasse... inclusive aqui é uma demonstração que dá para usar indução, né? Tem mais de uma forma de fazer, mas assim, de cara eu vejo que dá para fazer por indução. E o segundo item do exercício é justamente o que o amigo, como é seu nome mesmo? Desculpe. Felipe. O Felipe, né, perguntou. Ou seja, qual é a complexidade de dado um DAG, né, encontrar uma ordenação topológica, né? Então aqui vocês têm que pensar no algoritmo realmente, como é que vocês fariam para encontrar essa ordenação topológica, tá bom? Então, assim, um vértice ele tem que ter sempre uma aresta. Ele nunca pode ter um grau zero de entrada e saída. Pode, já. Não era você que tinha perguntado antes, não? Já isso daí? Não, eu perguntei, era outra coisa. É que já é outra pergunta. Tava a ver com o zero. Não, pode ter grau de entrada e saída zero. É só não ter nenhum arco entrando nem saindo, né? Pronto, pode ter. Essa é a minha dúvida. Pode ter, então, grau zero de entrada e saída no vértice do dígrafo. Assim como pode ter só grau de entrada zero ou só grau de saída zero. E aí, como é que eu faço a ordenação? Não tem ordenação. Tem. Se o grau for zero, ele não atrapalha em nada. Eu posso colocar em qualquer ponto da ordem. Qualquer ordem. Tá, pronto. Beleza. Não, ele pode estar em qualquer ponto da ordem, né? Mas os restos dos vértices, aí você tem que... Os que tem arcos, né? A questão é a seguinte... Se eu tivesse 2 vértices, eu tenho 2 vértices no dígrafo que não tem uma aresta. Grau zero dos 2. Então, aí eu posso colocar em qualquer ordem, é isso que eu estou querendo dizer. Ele tem uma ordem que é qualquer ordem. Ele pode ser qualquer... Os vértices que têm grau de entrada e de saída zero, eles podem ficar... Assim, eles não atrapalham de forma nenhuma, né? A organização topológica fica em qualquer lugar que eu quiser botar. No início, no final, no meio, não tem problema. De certa forma, os vértices que são difíceis de ordenar, né? São aqueles que têm grau de entrada e de saída diferente de zero, né? Porque se o cara tem grau de saída zero, não é isso? Ele pode ficar lá no final. Ele não vai estar... ele pode ficar no final da ordem, não interessa. E se o cara tem grau de entrada zero, ele pode estar sempre lá no começo da ordem. Agora, se o grau de entrada e de saída é diferente de zero, aí você vai ter que ver a posição dele com relação aos outros, tá?
aí já é um caso em que precisa ver, tá certo? Bom, então esse aqui é um exercício para vocês, tá? Não vai ser um exercício para entrega, né? Mas é interessante vocês pensarem nisso daí. Professor, essa questão da ordenação, eu posso ter mais de uma ordenação para o mesmo... Pode. Ou sempre existe uma ordenação única? Não, pode ter mais de uma ordenação, né? Por exemplo, quando Para você o mesmo tem... dígrafo, né? quando você tem um vértice de grau zero, por exemplo, né? Eu não tinha dito para você que ele pode ficar em qualquer lugar na ordem, então de cara você já pode ter várias ordens aí, né? Nessa situação. Certo. Ah, tá. Agora, se todos os vértices têm... quer dizer, não tem como... Na verdade, se você pensar bem, não tem como todos os vértices ter grau de entrada e saída diferente de zero. Vai ter que ter sempre um para um DAG, né? Lembrando que é um DAG, né? É importante levar em consideração que esse cara aqui é um DAG. Não tem ciclo orientado, né? Tá certo? Mas vamos lá. Ok. Oi? Alguém falou? Acho que não. Foi só um áudio vazado aí. Então, olha só. Então, agora a gente vai para o nosso problema, né? Tá aqui basicamente fazendo as preliminares, certo? Então, caminho mínimo, né? Caminho mínimo é um DAG. Então, qual é a entrada desse nosso problema, certo? Vai ser um DAG. Vai ser pesos associados aos arcos. Então, aqui a gente vai estar realmente considerando um dígrafo com pesos associados aos arcos, tá certo? E você vai ter uma origem, né? Vai ser o vértice que você quer, é o seu vértice inicial. E aí você quer saber a distância entre esse vértice inicial e cada um dos vértices desse meu dígrafo, tá? Então aqui um exemplo, né, de como é que poderia ser essa entrada, certo? Então aqui é aquele mesmo dígrafo, né, que a gente já viu várias vezes, só que eu tenho pesos nos arcos, né? Eu vou só mostrar aqui, né, como é que fica a questão das distâncias, né? Por exemplo, se eu quiser a distância entre B e E, qual é a distância, na opinião de vocês? Pode ser 10 ou 7. Seria né? 10 ou 7. 7, é. Não, mas 7, a menor. 10 ou Mas 7, aqui é o mas mínimo, qual é o dos 7. dois? É o 7, 7. É o 7, né? Exatamente. É sempre o menor, né? A distância entre dois vértices é o menor, é o custo do menor caminho entre aqueles vértices. Então, tem um caminho de custo 10, tem um de custo 20 e tem um de custo 7, é o de custo 7 que fica, né? É a distância, tá certo? Então, esse caminho aqui, no caso, é esse caminho aqui, né? Ó, é B, C, E. Não é isso? Tá certo? Então, quando a gente fala em distância aqui num digrafo, né? Ponderado, ou seja, o que é um digrafo ponderado? É um digrafo com pesos, né? Essa distância ela vai ser considerando a soma dos pesos daqueles arcos. Tudo bem? Bom, só para fazer essa observação, então a entrada desse meu problema é um dígrafo ponderado, e aí eu preciso ter uma origem também, né? Então, digamos que a minha origem fosse aqui esse vértice A, né? Vamos supor. Se a minha origem fosse o vértice A, eu gostaria de saber qual a distância do A para o B, do A para o F, do A para o D. Eu queria saber a distância entre o A e todos os outros pontos, né? Do meu dígrafo, né? Vamos pensar aqui que o A é a minha residência, né? E aí esses outros pontos são pontos que eu quero visitar, fazer alguma coisa ao longo do dia, certo? Então, eu quero saber a partir daquele ponto que eu estou, quais são as minhas distâncias para todos os outros pontos. Então, essa é a entrada do problema. Aí aqui vamos pensar já em como é que a gente pode calcular essas distâncias, certo? Aqui, esse exemplo aqui para vocês é o seguinte: imagina que eu já sei qual é a distância
Eu tinha falado que a minha origem era o vértice A, né? Mas na verdade aqui eu estou considerando a minha origem como sendo o vértice B, tá bom? Só para não fazer confusão, né? Vou deixar bem claro que aqui é a minha origem. Tá certo? A minha origem aqui é o vértice B. Aí faz de conta, né? Que eu já calculei a distância do B para o A. Aqui essa distância está calculada como sendo 1. Bom, a distância do B para o B é 0, né? Não tinha comentado, mas a gente já tinha falado isso antes, né? Que a distância de um vértice para ele mesmo é sempre 0. A distância do B para o F estava calculada já e a distância era 3. E aí a questão é, será que com essas informações eu sou capaz de responder qual é a distância do vértice D? O que vocês acham? É 4. A distância do D para qual? Do B pro D é 4. Ah, que é a menor por quê? distância. BA, que tem que ser a menor distância. BA, FD. Certo. Mas eu não calculei ainda a distância do F pro D, ou do B pro D. Não? Não tá calculado ainda, então não tem como eu saber. Veja bem, a distância do F já está calculada, né? Eu sei que para ir do B para o F eu tenho um custo 3. O custo de F para D, desse arco, eu também já conheço. Ele é 1. Certo? Então, na verdade, eu já tenho sim como calcular. Eu sei que a distância do B para o F é 3 e o arco que vai do F para o D é 1. Se eu somar, fica realmente custo 4, né? Então, Isso aqui. com essa informação já essa informação era o bastante para descobrir que tem um caminho que vai do B, passando pelo F e chegando no D, que tem custo 4, né? Só que assim, nada impediria, teoricamente, de eu ter outros caminhos que tivessem um custo ainda melhor, né? Mas por que eu sei que nessa situação aqui de exemplo, né, isso não aconteceria? Porque os únicos arcos que chegam no D é o arco BD e o FD. Então, qualquer caminho que chegue no D, ele vai ter que passar por um desses dois arcos. Como a distância do B já está calculada e é 0, e o arco BD é 5, eu sei que o caminho que vem lá do B, ele tem custo 5. Né? Direto do arco BD, ele tem custo 5. O outro caminho, né, que é o que vem por FD, eu sei que a distância do F é 3, está calculado já, mais 1 fica 4. E não pode ter mais nenhum outro caminho, certo? Então, efetivamente, nessa situação de exemplo aqui, o que acontece? Eu já tenho as distâncias calculadas em todos os vértices que tem um arco entrando nesse meu vértice. Nessa situação, eu sou capaz de determinar a distância do meu vértice. Tá claro isso? Alguma dúvida? Professor, não ficou claro não. Bom dia, Márcio Troiani. Se o senhor puder repetir, por favor. Vou repetir. Olha só. O que eu estou dizendo é o seguinte. Veja, a situação de exemplo aqui é a seguinte. Eu tenho um dígrafo e estou calculando as distâncias, certo? Só que eu ainda não calculei as distâncias de todos os vértices. Só tem 3 vértices aqui que já estão com distância calculada. É o vértice B, que é a origem, no caso. A distância dele é 0, já que ele é a origem, né? A distância dele para ele mesmo é 0. O A também já está com distância calculada. Essa distância é 1. Não interessa como é que eu calculei, mas já está calculado. A distância do F também já está calculada, é 3. E aí a pergunta que eu tinha feito para vocês é, só com essa informação, eu já tenho como afirmar qual é a distância do D, do vértice D? E aí eu estava explicando por que sim, né? Sim, eu posso calcular já, com essas informações, eu já tenho como calcular a distância do D pela seguinte razão. Todos os arcos que entram no D só tem 2 arcos que entram no D, é o BD e o FD. Correto? Sim. Então, qualquer caminho que vá do B até o D, ele tem que passar por um desses 2 arcos, não tem para onde correr. Né? Ele tem que chegar lá. Então, para chegar, só tem duas formas, ou é pelo BD ou é pelo FD.
Como eu já tenho a distância calculada no B e eu já tenho a distância calculada no F, a partir dessas distâncias eu já tenho como determinar. Se eu vier por BD, qual é o custo desse meu caminho? Vai ser a distância do B, que é 0, mais o custo desse arco, que é 5. Então fica 5. Esse é o custo do caminho que vai entrando pelo arco BD. Se não, se eu considerar o caminho que vai entrando pelo arco FD, o custo, a distância do F já está 3. Então, a distância do F é 3, o arco FD tem custo 1, 3 mais 1 fica 4, certo? Então, o custo desse caminho que vem por FD vai ser 4. Com isso, eu já testei todas as duas possibilidades que eu tinha. Uma dá custo 5, a outra dá custo 4. A distância vai ser sempre a menor. Então, a distância do D, ela fica 4. Deu para entender? Deu, professor? Então, vamos lá. Eu coloquei esse exemplo aqui porque isso aqui vai ser o ponto... a ideia do algoritmo vai ser isso daqui, tá? O algoritmo que a gente vai estar vendo. Então, olha só. Então, vamos lá. Vamos aqui resumir a ideia do algoritmo. Então, eu quero calcular... Eu tenho lá o meu dígrafo, né? Que é um DAG, né? Não é um dígrafo qualquer, ele é um DAG, certo? E tem a minha origem, né? Um dos vértices vai ser escolhido para ser a origem. Tem os pesos nos arcos. Essa é a minha entrada. Eu quero saber a distância da minha origem para todos os outros vértices, tá? Então, vamos lá. O S aqui eu estou chamando da origem, né? Então, seja dist SX o valor da distância de S até X. Acho até que aqui eu errei. Na verdade, isso que eu queria definir. Não é que está errado, mas eu vou usar também essa notação assim, ó. Como eu sei que eu vou estar sempre falando da origem, né? Eu estou querendo resolver a partir daquela origem, eu posso só chamar de dist x para falar da distância de S até X, tá? Então, pense nisso aqui como sendo uma abreviação. Tá certo? Então, isso aqui é só uma notação, né? Estou só dizendo que eu vou usar essa notação. Dist x é a distância de S até o vértice X. Só notação. Então, o que acontece, né? Então, aquela ideia que a gente viu no slide passado é o seguinte. Eu posso resumir ela da seguinte forma. Para calcular a distância de S até X, eu posso fazer o seguinte. Eu posso olhar todos os arcos que entram no meu X, né? Todos os arcos que entram em X. Então, é isso que eu estou colocando aqui, ó. Quando eu falo dentre todos os vértices WX, né? Tal que eu tenho um arco WX, eu vou olhar qual é a distância para aquele vértice W. Vou até escrever isso aqui, né? Esse cara aqui é o meu dist W. E eu vou olhar qual é o custo. Eu vou olhar qual é o custo daquele arco que eu tenho que usar. Custo do arco. Certo? Então, toda vida que eu tiver um vértice W, né? Que ele entra no meu vértice X, que é o vértice que eu estou calculando, eu vou ver qual é a distância que eu já tenho calculado naquele W e vou ver qual é o custo do arco WX. Isso vai me dar o valor da distância passando por aquele vértice W. Só que sim... Oi. Só uma dúvida. Pois não. Qual é Ingrid, a representação da incidência de um vértice que entrando no outro? É uma matriz, né? Aquela matriz de incidência, né? Aqui pode ser matriz de adjacência, né? Pode ser de incidência também, mas acho que o mais simples aqui é a matriz de adjacência mesmo. É aquela matriz, né? A pergunta da Ingrid é interessante, quer dizer, como é que eu represento o meu dígrafo, né? Eu posso representar o meu dígrafo fazendo da seguinte forma. Eu vou ter uma matriz N por N, né? Onde N é o número de vértices. E aí é o seguinte, cada linha, vamos dizer, se eu pegar a linha correspondente ao vértice W e eu pegar a coluna correspondente ao vértice X, eu vou ter um valor 1 se eu tenho um arco que vai de W até X. Certo? Então, matriz de adjacência. A única diferença
comparado com a matriz de adjacência de um grafo normal, é que a matriz de adjacência de um grafo normal, ela é simétrica, né? Por quê? Porque se eu tenho commit de W para X, eu também tenho commit de X para W. Só que nesse caso aqui não vai ser simétrico, né? O grafo não é direcionado, aí a matriz ela não vai dar simétrica. Mas boa pergunta. Bom, mas voltando então aqui, né? Então, para calcular a distância de S até X, eu vou olhar todos os vértices W, né? Que tem um arco entrando, WX, e vou ver a distância calculada em W mais o custo desse arco WX. Eu vou pegar qual? Vou pegar o menor, porque na distância eu estou sempre interessado no menor caminho, né? Então eu vou pegar aquele que der o menor valor de distância. Tá certo? Então, de certa forma, isso aqui é a nossa definição de subproblema, né? Quer dizer, para resolver a distância de S a X, eu vou precisar ter resolvido a distância de S para todos os vértices que entram em X, né? Só que para que isso funcione, eu preciso... Opa! Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui porque já foi explicado, né? Para que isso funcione, eu preciso ter uma ordenação topológica do grafo. Por quê? Se eu não tiver ordenação topológica, eu posso entrar em ciclo, né? Quer dizer, para calcular a distância de S até X, eu preciso da distância de S até W, mas aí eu preciso da distância de... Eu posso chegar num ciclo, né? Onde eu vou acabar não conseguindo resolver nada, certo? Eu preciso ter alguma forma de ir calculando essas distâncias progressivamente, partindo num caso mais simples, mais fácil, até ir chegando nos vértices mais distantes, vamos dizer assim, certo? Então, por que eu posso fazer isso? Porque eu posso pegar a ordenação topológica. Na hora que eu pego a ordenação topológica desse meu dígrafo, certo? Para calcular a distância de um vértice nessa ordem, o vértice I, né? Então, vamos supor, a ordem está lá, V1, V2, V3, etc. Os vértices estão indexados, né? Então, com esses índices aí, de 1 até N. Para calcular a distância do vértice I, basta eu conhecer as distâncias dos vértices que precedem ele na ordem, né? Porque na ordenação topológica, os arcos eles sempre vão da esquerda para a direita. Correto? Então, na hora que eu for calcular a distância do VI, eu só preciso saber as distâncias dos vértices que vêm antes dele. Então, é fundamental aqui, vamos dizer assim, é o pulo do gato, né? É você ter essa ordenação topológica. Acho que eu tinha colocado um exemplo aqui. Então, olha só. Vamos ver na prática isso daqui, certo? Aqui está a minha ordenação topológica. E no caso, o B é a minha origem. O B é a minha origem, certo? Então, eu quero calcular a distância do B até os outros vértices. Tá bom. Eu vou seguir os vértices na ordem topológica. Então, o B já está com a distância calculada, né? Não tem o que fazer. A distância do B é zero. Né? A origem sempre a distância vai ser zero. Deixa eu até colocar isso aqui de outra cor. Para não confundir com esse... com os pesos, né? Para ficar um pouco menos confuso. Então, a distância do B é zero, certo? Não seria B de bola, não, professor? É D de distância aqui, né? Ah, tá. Desculpa. Certo? Aí eu vou para o vértice C. Eu já tenho como calcular a distância do vértice C? Tem. Tem Valor sim, 4. 4, Tem. né? Falou 4. É 4, né? Só tem um arco entrando. Já É tá aí. o arco que vem lá do B, né? Então, essa distância do C é 4. E a distância do A, quanto é que é? 1. Ela é 1, né? O A também só tem um arco entrando, não tem muito o que fazer, né? Esse arco BA, a distância do B é 0, mais 1. Então, fica aqui, a distância fica 1.
E a distância do F? É a distância até o A mais a distância do A até o F. 3. 3. Certo. E qual é a distância do D? O D vai ser a menor distância, no 4. caso. 4. Aqui é o primeiro que eu vou ter mais de uma situação, né? Eu posso ser 4, né? Porque a distância do Pode F que ser é 3, 4. mais 1. Pode ser 5. Do B pro D. Tá errado aí, professor. Tem 2 vezes do B pro D? Direto? É, Sim, parece que tá errado mesmo, você tem razão. Acho que esse outro arco aqui tá repetido, né? Então realmente fica sendo 4, né? Então tinha um errinho aqui. Tenho 2 opções, mas eu vou sempre pegar aquela que der o menor valor. Simplesmente porque eu estou atrás da distância, né? E o E? Quanto é que fica a distância? O E vai ser 4. 7. 7. 7, Porque a né? menor distância pro D é 4. Se você for de D pro E, vai dar 9. Eu vou ter um caminho com 9, né? Que é esse B, vai do D pro E. BCE. E o do C pro E que vai ser 7, né? Então, Isso. vou sempre pegar o menor, vai ser 7. E aí, no caso do G, fica quanto? Vai ser 7 também. Porque ele sai B, A, F e G. Eu só olho assim, né? O F, a distância é 3, mais o arco Isso, fica 4. 4, Ou, isso. fica 7, né? Isso. Então, aqui fica 7. Então, veja só como fica fácil, né? Depois que você tem a ordenação topológica e que você sabe que para calcular a distância de um vértice, você só precisa ter as distâncias dos vértices que entram nele. Não, tá tranquilo. Professor, a ordenação topológica, ela deve ser calculada iniciando na origem do problema, que o problema quer, ou pode ser qualquer uma? Não necessariamente, né? Aqui, realmente, eu peguei... Quem é que está falando? Ingrid. Pois é, a Ingrid novamente aí, né? Fez uma boa consideração, porque aqui eu peguei um exemplo um pouco mais simples, né? Em que a ordenação topológica já começava na origem. Mas se a origem não... Vamos dizer, se eu calculei a minha ordenação topológica e a origem ficou lá no meio, não tem problema, certo? Não tem problema. Eu posso considerar como se a minha origem ela tivesse lá na primeira posição. Eu vou até mostrar depois na descrição do algoritmo, né? Porque é o seguinte, se ela está lá no meio, né? Significa que todos os vértices que vêm antes dela na ordem, eles vão ter distância infinita, né? Porque eu não tenho como voltar para eles, tá certo? Então eu posso praticamente desconsiderar esses caras, certo? E considerar somente a parte da ordem que vai a partir daquele vértice da origem, tá certo? Isso vai ficar um pouco mais claro na descrição aqui do algoritmo, mas boa consideração, realmente. Tinha mais alguma dúvida aqui nessa descrição? Acho que não, né? Então vamos para o próximo slide. Então é o seguinte, eu vou pegar, aqui era para ter mostrado por partes, né? Mas parece que deu algum problema aqui. Eu vou pegar aqui primeiro eu vou inicializar, né? Primeira coisa que eu vou fazer no meu algoritmo é inicializar os valores de distância. Eu vou dizer que a distância dos vértices é infinita, porque eu não calculei nada ainda, então vai ser o meu valor inicial, certo? Com exceção da origem, né? A origem, a distância dela eu já sei qual é. A distância da origem é 0, tá certo? Depois, o meu segundo passo aqui do algoritmo é calcular uma ordenação topológica. Essa ordenação topológica, eu vou fazer o cálculo dela desconsiderando a origem. Então, vou calcular a ordenação topológica, que são esses vértices aqui, V2, etc., até Vn, né? Isso aí vai ser a ordenação topológica do gráfico que eu obtenho removendo a minha origem, certo? A origem eu vou colocar lá na primeira posição. Por quê? Porque eu só estou interessado nos arcos que saem da minha origem. Tá bom?
Então, a origem ela vai ficar como se estivesse na primeira posição. Mas, só para ficar bem claro, né, que aqui foi justamente a pergunta da Ingrid, né, a ordenação topológica é calculada no restante dos vértices, tirando a origem, né? E aí a origem ela é colocada lá no começo dessa ordem, tá certo? Mas não é que isso aqui é uma ordenação topológica. Se você considerar a origem e o restante dos vértices, já não é mais uma ordenação topológica. Eu posso ter alguns Era arcos... isso que eu ia perguntar. E se Certo? não tiver ligação, né, Pode ser que você Tá, tenha muita entendi. sorte de cair, como o exemplo que a gente deu no slide passado, né? Ou seja, ocorre que mesmo colocando a origem lá no começo, você já fica com ordenação topológica. Mas isso não é necessário, tá? O que interessa é que a ordenação topológica, ela engloba os vértices que não são a origem, né? Os vértices que não são a origem, que são aqueles que eu tenho que calcular a distância. A origem ela já está com a distância dela calculada e ela só fica quietinha lá no canto dela, certo? Aí o que a gente faz, ó? A gente vai percorrer, a gente vai fazer para ir de 1 até n de d, ou seja, eu vou iterar, né, para cada um dos vértices dessa ordem que eu obtenho, certo? Então, para cada vértice eu vou fazer o seguinte, eu vou inicializar aqui uma variável que vai guardar o menor caminho encontrado, certo? A menor distância encontrada. E aí, eu vou percorrer todos os vértices que precedem esse meu i, né? Ou seja, eu vou fazer j variar de 1 até i menos 1. Eu vou ver todos os vértices que vêm antes. E eu vejo. Aqui tem um erro, tá? Tem um errinho aqui porque é o seguinte. Esse si, né? Aqui esse si, faltou dizer o seguinte. Se existe aresta, o arco, né, aliás, VJ, VI, tá? Então, realmente aqui faltou eu colocar isso, tá? Mas aqui tá junto com esse si aqui, vou botar assim. Tem um erro aqui, porque é o seguinte, embora tenha que percorrer os vértices que vêm antes, né, para saber quais são aqueles que têm um arco indo pro vértice I, né, eu preciso ver se, enfim, eu preciso ver se existe esse arco, né? Se não tiver arco, ele não entra, tá? Então aqui, vou botar assim, e se existe o arco VJVI, tá? Então, se tiver um arco de VJ até VI e a distância de VJ mais o custo de VJVI for menor do que o mínimo, né? Aí, nesse caso, eu vou dizer que o mínimo vai ser dado justamente por essa distância de VJ mais o custo desse arco VJVI, tá certo? Aí, depois que eu percorrer todos os vértices que antecedem o vértice I, né? Aí eu posso dizer que a minha distância ela é o menor que eu encontrei. Vai ser aquele mínimo. E é isso. Depois que eu iterar todos os vértices, tiver calculado a distância para todos os vértices, eu só vou retornar o meu vetor com essas distâncias já calculadas. Ficou claro esse algoritmo? Alguma dúvida? Ele não está usando programação dinâmica, não, né? Tá. Tá? Porque eu achava que tinha que ser de trás para frente. O senhor tem como repetir aí, por favor? Repetir o que exatamente? Qual é a sua dúvida? Na verdade, eu me perdi aí quando começou nessa história aqui. No laço mesmo, no laço do início. Não, mas você Para entendeu o aí. início? A partir daqui, ó, do para aí de 1 a n faça. Eu me perdi. Eu tô seguindo exatamente, eu tô seguindo aqui exatamente o que a gente fez no exemplo anterior. Como foi que a gente fez no exemplo anterior, né? Vou até voltar aqui, ó, para lembrar. Então, olha só. Tinha uma coisa que não era para eu ter apagado, mas olha só. Nesse exemplo anterior, o que a gente fez? A gente inicializou a distância da origem como 0, certo? E aí a gente começou a iterar,
quer dizer, aqui eu já tenho a ordem calculada, né? Lá no algoritmo, a gente precisa calcular a ordenação topológica, para ficar nessa situaçãozinha aqui. Aí, o que eu faço? Eu vou para o primeiro vértice, aí calculo a distância dele. Como é que eu calculo a distância dele? Eu olho os arcos que vêm dos vértices antes dele, né? E pego o menor valor de distância mais o custo do arco, certo? Aí eu fui fazendo, ó, B, C, A, F, né? Foi assim que a gente fez naquela hora que a gente fez esse exemplo aqui. O algoritmo que ele vai seguir exatamente essa mesma ideia. Eu vou para cada I, na minha ordem, para cada vértice, começando do V1, né, que é a origem, depois pegando V2, V3, V4, etc. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar cada um dos vértices que vem antes dele. Então, por isso que eu faço para J de 1 até I-1. E aí eu testo. Aqui tinha um errinho aqui que eu vou ter que escrever de novo, né? Se existe arco entre VI, VJ e VI. Tá? Vou botar assim. Se existe o arco VJ, VI. Tá? Esse se aqui, né? Tem essas duas condições, tá? Tem essas duas condições, né? Vou botar aqui um I, que foi um errinho que eu tinha feito no slide mesmo, certo? Mas então, eu estou percorrendo cada vértice segundo a minha ordem, e para cada vértice, como é que eu calculo a distância dele? Eu olho os vértices que vêm antes dele, então faço para J de 1 até I-1, e aí eu vejo, se tiver um arco que vai daquele vértice VJ, né, para VI, se a distância do VJ, que já está calculado, né, naquele momento, mais o custo do arco de VJ a VI for menor do que o mínimo que eu já encontrei, eu vou atualizar que o mínimo é esse cara. Tá? Eu vou pegar o mínimo, né? O menor que eu encontrar, eu vou associar no final como sendo a distância do VI. Então, a entrada desse algoritmo é uma matriz de adjacência. E assim, ele relaciona dentro, tem os custos de entre cada vértice, né? É o que vai estar guardado lá dentro da matriz, não é isso? Os custos, isso não interessa tanto aqui, certo? Isso é um detalhe de implementação. Como é que vai estar implementado esses custos, né? Eu quero primeiro que vocês entendam a ideia do algoritmo, tá? Assim, para entender a ideia do algoritmo, isso aí não é tão importante. Depois a gente pode discutir essas questões. Deu para entender? Entendi agora. Deu, agora entendi. Obrigado. Aí alguém tinha perguntado se isso aqui era um algoritmo de programação dinâmica, né? Sim, é programação dinâmica, claro, né? Por quê? Como eu tinha dito para vocês, a programação dinâmica é uma espécie de divisão e conquista, né? Só que você vai estar guardando resultados intermediários que são usados para resolver aqueles problemas maiores, né? Então, sempre tem um vetor ou uma matriz, né? A característica do algoritmo de programação dinâmica é sempre essa. Tem um vetor ou tem uma matriz e tem um laço em que você vai preenchendo os valores desse vetor ou dessa matriz. Quem é o nosso vetor aqui? É o vetor de distâncias. Eu vou calcular a distância de cada vértice que vai de V1 até Vn, né? Seguindo a ordem que a gente calcula aqui no algoritmo. E o laço é justamente esse laço que está colocado aqui dentro. Eu vou fazer para I de 1 até N, né? E vou calcular essas distâncias com base naquelas distâncias que já estão armazenadas no meu vetor de distâncias. Então, primeiro eu só tenho a distância do V1. Depois eu vou ter V1 e V2, depois V1, V2 e V3. Eu vou preenchendo esse meu vetor até chegar no Vn. Aí pronto, eu estou com todas as distâncias calculadas, eu retorno a minha solução, é justamente esse vetor, né, de distâncias. Professor, Oi. A classe de complexidade dos algoritmos implementados com programação dinâmica vão ser sempre polinomiais ou pode ter uma classe diferente? Não dá para dizer que sempre é polinomiais não, mas vamos dizer que 99% dos algoritmos de programação dinâmica que eu já vi na vida, né, são polinomiais, né? Vai ter uma situação, porque, por exemplo, tem alguns algoritmos que são exponenciais, que são algoritmos de força bruta, né? Onde você pode usar uma estratégia de programação dinâmica, né? Só que a diferença é que você pode, por exemplo, ter um vetor que o tamanho desse vetor é exponencial.
tá certo? Aí o algoritmo vai ser exponencial também. Não, eu falei 99%, na verdade eu diria 90%, tá? Assim, alguns vários algoritmos, e a gente deve ver, inclusive, pelo menos um deles, eu espero que a gente ainda veja aqui na disciplina, um algoritmo de força bruta, né? Ou seja, de enumeração, né? Um algoritmo enumerativo, mas que usa programação dinâmica de toda forma para guardar os resultados, tá? Mas, assim, no geral, realmente, a programação dinâmica é mais interessante. Aliás, qualquer algoritmo é mais interessante se ele for polinomial, né? Os bons algoritmos são polinomiais. Esse daqui, por exemplo, qual é a complexidade desse algoritmo, né? Vamos passar para... Bom, aliás, antes de falar de complexidade, né? Alguém tinha perguntado a respeito de como é que eu represento o grafo, os pesos, etc. Então, como eu já tinha dito, né? O dígrafo, né? Ele pode ser representado por uma matriz de adjacência, só observando, né? Embora isso não faça uma grande diferença, mas essa matriz de adjacência ela não vai ser simétrica. Por quê? Porque os arcos são orientados. Tá? Mas isso aí não muda nada a maneira de implementar a matriz de adjacência, certo? Os pesos, né? Você pode, inclusive, os pesos, você pode já armazenar eles como valores dentro dessa matriz de adjacências, né? Pode ser. Ao invés de você guardar o arco, vamos dizer, ao invés de você só colocar o valor 0 ou 1, né? Onde 0 não tem aquele arco e 1 existe aquele arco, você pode colocar 0 ou o peso do arco. É uma forma de você armazenar, né? Ou representar, na verdade, né? Essa matriz de adjacência, certo? Com os pesos, né? Já com os pesos nos arcos, tá certo? Então vamos considerar que a gente usa esse esquema, né? Aí eu pergunto para vocês, vamos fazer análise aqui da complexidade, né? Vamos por partes, tá? Sempre por partes. Professor, Oi. Antes de você partir para a complexidade, só me resolva uma dúvida. Nesse penúltima linha de código, que ele atribui o mínimo à distância de VI, essa atribuição, ele tá atribuindo a distância da origem até VI? Isso. Ok. É sempre da origem aqui. A gente está sempre considerando, faz parte da entrada que é a origem, certo? Porque, de fato, para calcular distâncias, né, existem algoritmos que calculam distância entre todos os pares, por exemplo. Não é o caso aqui. Aqui é um algoritmo calculando a distância de uma origem para todos os vértices. Tá certo? Mas olha lá, então. Quanto é que custa esse trecho aqui que eu destaquei? Custou. Vai rever todo. É isso que destacou? É o tamanho de V aí. N, professor. O de N, né? Isso. N. Vou botar assim, ó, N de D, certo? N de D quer dizer o número de vértices de D, né? A notação que a gente normalmente usa, certo? E esse pedaço aqui, essa linha? Essa aí era melhor destrinchar mais, tá muito... abstração muito grande. Tá muita abstração, por quê? Porque a gente tem que calcular essa ordem. Ah, mas é o exercício de vocês. Professor, acho que aí é só uma atribuição também, mas... simples, não é não? Odd 1, não? Quem foi que falou? Desculpa, não entendi. Foi o Pedro. O que você falou, Pedro? Eu falei que é uma atribuição simples, né? Então seria odd 1. O que é uma atribuição simples? Essa linha aqui? Não. Essa aqui é daquelas linhas traiçoeiras, né? Quer dizer, se você olhar, você... é só uma linha, né? Isso aqui deve ser... Não, aqui tem que calcular a ordenação topológica, né? A parte difícil aqui é calcular a ordenação topológica, certo? E aí eu vou antecipar para vocês que dá para fazer esse cálculo da ordenação topológica, dá para fazer em odd n de D mais m de D. Só lembrando, não sei se vocês estão acostumados com essa notação, mas quando a gente fala de grafo, ou então de grafo, né? A letra N representa o número de vértices daquele digrafo e a letra M, né, representa o número de arcos, tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui é que essa complexidade de achar a ordenação topológica
ela leva um tempo, número de vértices mais número de arcos, né? Depende desses dois, da soma, né, desses dois valores, tá bom? Que no caso de um grafo, o próprio grafo ele é composto por isso, né, pelos vértices e as arestas dele. Então, assim, a gente chama essa complexidade de linear, tá? Ela é linear. O tamanho da entrada Vai ser do O de grafo N de é qualquer esse. maneira, né? Oi? Vai ser O de N. Mas o que é o n, no caso? Não, no caso aí o N vai ser o O de N do número de vértices mais o número de arcos. Mas eu estou dizendo, vai ser linear que nem o de cima, né? Vai ser linear. Vai ser linear. Assim, entre aspas, nosso trabalho aí tem que ser provar isso aí. Não, sim, mas quando você fala O de n, geralmente é o tamanho da entrada, certo? Então, tem como. Você entendi, pode dizer que isso aqui é O entendi. de n, sim, tá? Mas só que quando a gente fala de grafos, a gente prefere destacar os dois parâmetros, né? Porque, por exemplo, você pode ter algoritmo que depende só do número de arcos. Tem situações, né? Aí ele é até melhor do que linear, né? Porque você nem depende dos vértices, depende só da quantidade de arcos. Mas enfim, esses são detalhes que a gente nem precisa. Se fosse na disciplina de algoritmos em grafos, aí a gente ia destrinchar mais isso daí, tá certo? Mas aqui, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo, tá? Mas enfim, o fato é que você consegue resolver, como vocês vão fazer no exercício, né? Vocês conseguem fazer isso aqui num tempo proporcional ao tamanho do grafo, né? Número de vértices e arcos. Aí a gente vem para esse laço aqui, né? Esse laço aqui, quanto é que custa? Ele é um laço Eu acho que é n ao quadrado. Quadrático aí, professor. Aqui vai dar aquela soma, né? 1 mais 2 mais etc. mais n menos 1, né? Isso. E essa soma a gente já viu, né? Já resolveu ela até. A gente sabe que isso aqui dá O de n ao quadrado, certo? Então esse pedaço aqui vai dar O de n ao quadrado, né? E aí, de fato, a complexidade final do algoritmo, né, fica sendo... Como, assim, o número de arcos, ele é sempre, no máximo, vamos dizer... O número de arcos, ele é O de n ao quadrado, certo? Então, no total aqui, isso aqui vai ser O de n de d ao quadrado. Então, é quadrático na quantidade de vértices, tá certo? Deixa eu só destacar que isso aqui é o total, né? Total. A complexidade total do algoritmo é o número de vértices ao quadrado. Certo? Bom, boa complexidade, né? Um algoritmo para um grafo, né? É uma excelente complexidade de cálculo, tá certo? Uma coisa, assim, para a gente deixar, assim, para fechar, certo? Deixa eu só... Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aqui eu estou calculando a distância. Aqui eu estou calculando a distância. Mas eu não estou guardando o caminho. Vocês concordam comigo? É como se eu dissesse assim para você, ó, a distância para ir até aquele ponto é 30. Aí sim, mas como é que eu faço para chegar lá? Não adianta só saber a distância, né? Eu gostaria de saber também qual é o caminho. O que vocês fariam? Será que tem como modificar esse algoritmo aqui de alguma forma para que ele guarde não só a distância, mas guarde também o caminho? Ali onde ele está atribuindo um valor para o min, eu acho que botando mais uma linha ali para guardar os... O i. É isso. Guardando o i, aí já pega. Acho que sim. A gente pode modificar aqui levemente no seguinte, além de ter a distância de um vértice, né, eu posso guardar quem é o predecessor daquele vértice no menor caminho.
Então, esse predecessor ele vai me dizer quem é o vértice que vem antes dele no caminho. Aí, realmente, quando eu achar sempre que eu atualizar aqui o mínimo, né, aqui dentro, sempre que eu atualizar aqui o mínimo, eu posso guardar não só o mínimo, mas o predecessor nesse caminho mínimo, certo? E aí eu tenho que atualizar também aqui, quando eu fizer a distância, né? Quando eu for atribuir realmente a distância final, eu vou atribuir a distância final e vou atribuir também o predecessor que for usado nesse cálculo dessa distância. Que aí quando eu quiser, quando eu chegar no final, né, que eu tiver tanto a distância quanto esses predecessores calculados, aí se eu quiser saber qual é o caminho mínimo a partir de um vértice W qualquer, aí eu vejo quem é o predecessor de W, aí vai dizer qual é o vértice anterior. Aí eu vejo quem é o anterior desse vértice anterior e vou fazendo isso até chegar na minha origem. Certo? Então a gente usa essa ideia de predecessores para poder conseguir armazenar. Né? Normalmente todo algoritmo de caminhos, né, em grafos, ele usa essa ideia de predecessor. Tá bom? No geral, para a gente concluir, né, algoritmos de programação dinâmica, eles se aplicam a problemas de otimização. Tá? Geralmente, os algoritmos de programação dinâmica são para problemas de otimização, onde eu tenho um universo de possibilidades e eu quero achar aquela que tem o menor custo, né, ou que tem o maior valor, enfim. E normalmente, na hora que você consegue achar um algoritmo que faça o cálculo do maior valor, do menor valor, dependendo do problema, né, geralmente você sempre consegue modificar para que aquele algoritmo também guarde a solução, não só o valor da solução ótima, né, mas guardar também a solução. Então, geralmente, com pouca modificação, você consegue fazer os dois, tá certo? Então, esse caso aqui não é exceção. Bom, pessoal, então a gente pode encerrar por aqui, tá certo?